Olá, nobres vassalos, eu sou o Luca Wittpossalski e hoje aqui que eu estou no Projeto Feudo, Projeto Feudo do Caos Local, falaria um pouco mais sobre a história do Projeto Feudo. Porém, não sobre a história do lugar aqui onde que eu chamo Projeto Feudo, mas sobre como essa ideia começou, o que ela significa e tudo mais. Enquanto isso, aqui de cima vamos ter uma linda vista do riozinho, que tá cheio de lama hoje de novo por causa das chuvas, né? Olha as bananeiras crescendo de volta. Bananeira crescendo de volta é bom, porque essa banana é boa pra caramba e apesar de não ser muito medieval, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Então vamos contar um pouco mais sobre a história do Projeto Feudo. Tudo bem limpo, todo esse mato bem limpo, como vocês estão bem vendo. Então, nobres vassalos, o Projeto Feudo é uma história antiga minha, que ganhou esse nome com o passar do tempo, e ganhou esse formato, essa característica que eu tô vendo agora, com o passar do tempo também. Mas é um projeto de vida, um projeto de vida meu, que antecede ao canal, que por sinal, ele foi o que motivou o canal surgir. Apesar de no começo eu não falar absolutamente nada sobre ele. E como é que eu cheguei a isso? Porque outro dia, nós temos um grupo de WhatsApp aqui, novamente. Eu não vou postar ele aqui porque eu acho que assim, das últimas vezes que eu postei encheu de spams querendo vender like, querendo vender view, querendo vender coisa assim. E esse tipo de coisa não é legal, vai contra as práticas do YouTube, coisa do tipo. Além de ser uma encheção de saco para os fãs do canal aqui. Então, por esse motivo, para poder entrar no grupo, você tem que entrar no grupo do Facebook primeiro e de lá você só pede autorização para entrar no grupo. Mas eu sempre aprovo assim, quando eu vejo alguém pendente eu aprovo. Então. Aí de lá só você acessar o link e entrar pelo grupo do WhatsApp. Mas assim, o povo veio perguntar o que era o Projeto Feudo. Não, e aí eu fiquei pensando, velho, talvez realmente muitas pessoas só tivessem na dúvida por causa do lugar da onde é, porque eu falo muito o nome Projeto Feudo aqui, porque eu realmente chamo esse lugar onde eu tô de Projeto Feudo. Porém, mais do que isso, mais do que chamar esse lugar de Projeto Feudo tem um significado anterior a ele. E isso foi um dos inscritos conversando comigo que me perguntou e falou, e eu percebi que faz muito tempo que eu não falo disso direito aqui no canal. A última vez que eu falei, talvez o canal tivesse menos de 1.000 inscritos, hoje já tá com quase 2.000. Então muita gente nova veio nesse tempo e não sabe do que se trata. Muita gente antiga sabe, continua sabendo, mas quem é novo muitas vezes não sabe. Então, por esse motivo, eu vou contar aqui sobre o que é o Projeto Feudo, o que ele significa, tudo mais. Primeira coisa, o Projeto Feudo é um projeto de vida. Quando eu era mais novo, tava na faculdade, faz um tempão, isso, uns 5 anos talvez ou mais, eu decidi que eu iria construir um feudo. Sim, Docas, você ia ter um feudo, você ia construir um feudo. Então, na época, eu já era um fã de medievalismo e coisa assim. Eu já sabia forjar, eu já forjava, já tinha uma forja na casa dos meus pais, eu já tinha uma forja na casa dos meus pais, eu já fazia outras coisas. E, sei lá, já fazia armadura, já gostava, já era fanático por coisas medievais. Só que eu vivi uma época meio assim, eu tava na faculdade, tava começando a definir pra que canto que eu ia depois da faculdade, tava começando a definir que carreira que eu ia seguir. Assim, eu já sabia que eu ia ser publicitário, mas foi mesmo no primeiro momento. Mas que ramo da publicidade eu ia? E é lógico, na publicidade a gente tem uma coisa que acho que a maioria dos cursos não tem, precisaria ter. Porque é uma coisa muito boa e de grande ajuda e grande valor. Que é a liberdade criativa. Lá nós temos, por exemplo, a gente aprende a ser criativa, a não prender nossa imaginação, a deixar ela solta, fluida. E cara, eu acho que isso é uma das coisas mais maravilhosas que tem no curso. Porque você aprende a não ter, tipo, essa é uma ideia tosca, eu vou largar de lado só porque parece uma ideia tosca. Ou todo mundo acha que é uma ideia tosca e por isso tem que largar de lado. Não, a gente aprende como tentar adaptar essas ideias, coisas assim. E aí então, certo dia, que eu tava procurando um lugar pra morar, tava procurando um lugar pra morar assim no sentido, é lógico, na época eu não tinha dinheiro pra nada. Eu ainda não tava nem formado, eu ganhava um salário de menos de R$ 1.000 de estagiário, que estagiário ganha mal normalmente. Eu ainda ganhava, e pra mim é uma coisa linda, porque tipo, estagiário de publicidade muitas vezes não ganha salário. Muitas vezes ganha meramente experiência e recomendação da agência onde ele trabalhou só. Mas eu ainda ganhava dinheiro, que pra um estagiário de publicidade é uma coisa grande. Mas lá, não tinha lá muita grana na época. Até hoje eu não tenho, mas hoje pelo menos eu tinha o suficiente pra comprar esse lugar, né? Na época, nossa, eu acho que eu não tinha nem... Talvez, não, acho que eu tinha mais de 20% do que era necessário pra comprar esse lugar, mas... Mais de 20 ou 30%, mas não muito mais que isso. Porque eu não gastei toda a minha grana aqui, né? Eu vou ser sincero. Mas também não paguei caro, né? Mas enfim, isso não é assunto. Aí eu comecei a sonhar assim. Aí certo dia, eu fiquei pensando, velho, toda a vida na cidade deve ser um saco. É um saco, porque tipo, na época eu estava em São Paulo. Já imaginou se eu tinha que trabalhar aqui, morar aqui, viver essa loucura aqui? Eu vou me matar em pouco tempo se eu fizer isso. Ou vou me matar, ou vou me frustrar. Eu imagino, tipo, meus pais ainda são de Santana de Parnaíba. Então lá tinha uma casa espaçosa, com um terreno em volta, com um quintal em volta. Tinha um porãozinho que apesar de na época eu não utilizar ele pra essas coisas, eu sabia que havia espaço, por exemplo, lá havia um porãozinho, havia uma churrasqueira, havia uma garagem. Os vizinhos eram razoavelmente... Tá bom, não eram colados na gente, então, sabe, se eu fosse forjar não ia incomodar tanto eles, dependendo do horário que eu fizesse isso. E aí eu olhei e pensava, velho, se eu mudar pra São Paulo, pra viver, pra trabalhar e viver dessa forma, eu vou enlouquecer.
que eu não vou conseguir fazer minhas coisas. Se eu viver por aqui em Santana, vamos supor que eu consigo comprar uma casa aqui em Santana, porque Santana é um lugar muito mais barato do que São Paulo ainda, apesar de não ser, o estado de São Paulo no geral ser tudo muito caro, o custo de vida, de coisa assim, em Santana é muito mais barato que em São Paulo. Ficar uns 40 e poucos quilômetros de lá. Então, tipo, se eu fosse optasse por viver em Santana e não em São Paulo, talvez eu tivesse até coisas melhores, assim. Mas eu ia viver uma rotina muito sacrificante. E, nossa, isso ia me frustrar muito, né? No sentido, tipo, porque, tá, eu ia ter as coisas que eu quero, tá, eu ia ter dinheiro, porque eu ia ter um salário, uma empresa legal lá em São Paulo, uma agência legal, sei lá. E, só que eu não ia conseguir fazer nada, porque de fim de semana eu ia estar morto da semana, a semana ia me matar, não ia ter tempo pra nada nela. Aí eu tinha a terceira possibilidade nessa época. E se eu trabalhar em Barueri mesmo, que é a cidade maior da região de Santana aqui, acho que é Santana. É perto de São Paulo, mas não é São Paulo, já fica bem mais perto de Santana do que é São Paulo. E não é uma cidade tão sem nada a ponto de não ter emprego, opção, coisa assim. Só que ainda assim, as possibilidades iam ser muito limitadas. Ainda mais que na época, até hoje, não tem muitas opções de agência pra trabalhar em Barueri, coisa assim. Eu até consegui depois um emprego melhor, por causa dos jeitos que eu fui dando na vida, mas enfim, isso é coisa pra depois. Aí, num surto de loucura, eu resolvi pesquisar sobre a possibilidade de... Velho, e se por alguma desse a louca em mim, eu comprasse uma fazenda lá em Santa Catarina, perto de onde tem os meus parentes lá, fosse viver lá perto deles. Sei lá, velho, eu não imaginava nem como eu me sustentar ou coisa assim. Mas eu imaginei, não, uma fazenda é uma coisa cara, né? Uma fazenda custa milhões e milhões de reais. Eu nunca que vou ter milhões e milhões de reais. Isso é loucura pra mim. Sempre pensei isso. Aí eu fui atrás disso, pesquisar. Ah, mas não sabia os preços. E na época eu me surpreendi, porque, tipo, a terra lá era muito barata. Mas assim, eu não via terras pequenas à venda. Então, tipo, a terra era muito barata, mas, tipo, você pagava 200, 300 mil, mas você comprava, tipo, 300, 600 mil metros quadrados. Às vezes, tipo, você pagava meio milhão, comprava mais de 1 milhão de metros quadrados. E aí eu comecei a viajar com esse negócio. Aí surgiu uma ideia, velho, eu faço coisas medievais, eu podia comprar e montar um reino. Montar um reino enorme, montar uma vila, montar um empreendimento grande, sei lá, um parque temático, um hotel, alguma coisa assim. E eu fui realmente pesquisar, montar plano de negócio e coisas do tipo. Porque afinal... No meu curso eu aprendi a montar plano de negócio. Eu realmente montei. Só que foi uma coisa bizarra, cara. Porque, tipo, tá, ficou um plano de negócio todo bonitinho que, beleza. Só que era uma ideia doida e um plano de negócio caro. Que poderia dar um retorno alto, talvez, não sei. Por ser uma ideia doida, provavelmente pouca gente ia querer arriscar. E eu não teria dinheiro pra bancar isso sozinho. Mas aí a ideia persistiu e eu continuei. E eu segui ela no sentido, tipo, de ir pesquisando, elaborando e pensando mais. Ao longo da faculdade. O que aconteceu? Chegou o TCC. Interrompi completamente a ideia. Ou melhor, até conversava sobre ela com meus amigos. Eles adoravam, davam muitas sugestões pra mim. Ainda mais porque era um negócio meio complicado mesmo. E depois disso, um deles me deu a ideia do canal. Porque eu já escrevia. Por sinal, eu nunca publiquei nenhum livro meu porque, sei lá. Sabe, eu tentava registrar eles, fazer todo o registro lá na Biblioteca Nacional para ter os direitos autorais deles, só que era um processo tão burocrático e complicado e aí eu olhava assim, velho, tá imperfeito, tem que corrigir isso, tem que revisar isso, tem que revisar aquilo. Nunca tava bom o suficiente para ser mandado lá. Porque uma coisa é você, escritor, estar inspirado, querer ir lá fazer alguma coisa. Outra coisa é quando o texto tá pronto. Eu diria que a maior dificuldade de ser escritor deve ser o texto pronto, porque, tipo, você elaborou a ideia, ótimo, tá bonito o texto lá. Só que você tem que deixar ele bonito, ele fácil de ser lido, ele fácil de ser compreendido, ele com poucos erros de ortografia, que tá, muita gente fala, ah, mas ortografia é tão fácil de revisar. Cara, tem coisa simples que realmente o próprio Word revisa pra você e você não precisa ter trabalho. Só que tem coisa, tipo, que às vezes não é que é um erro, que tá errado por causa do contexto que você colocou, não é? Não é que esteja errado porque tá escrito errado, mas porque no contexto que você colocou ficou uma coisa errada, não era isso que eu queria dizer. Então, tipo, revisão é uma coisa complicada. Eu já tive um amigo que revisou pra mim, por sinal, hoje ele é revisor de textos mesmo. Já revisou pra mim uns primeiros que eu escrevi, só que faz tanto tempo isso e ele revisou só uma parte, só metade do texto, que na verdade a gente tá escrevendo junto até, né? Eu conduzia as ideias, ele ajeitava as coisas, pedia soluções pra mim, sei lá, a gente fazia as coisas junto, né? Mas faz muito tempo e essa história, por tal, nunca saiu do papel e ela acabou morrendo, porque era uma história conjunta, cara, tem uma grande chance de dar ruim. Mas enfim, como eu discutia muitos meus livros e minhas ideias, chegou um amigo meu um dia e falou, por que você não faz um canal de YouTube? Pra mostrar essas coisas de forja, de não sei o que, de luta, porque você entende disso, porque você realmente entende, na época que o YouTube ainda era uma coisa tipo, mais tutorial do faça você mesmo, ou lugar onde as pessoas copiavam clipes musicais e programas de TV que elas gostavam, era mais isso no passado, nessa época. Aí estavam nascendo os youtubers como é hoje, né? Aí eu falei, quer saber, vou fazer, só que eu vou esperar acabar a faculdade pra ter tempo pra isso. E aí eu fiz. E o Projeto Feudo continuou lá em stand-by. Aí com o tempo, com o canal, eu percebi assim, eu poderia
ser um apresentador de uma emissora de TV, sei lá, tipo uma Discovery, uma History da vida, falando de coisas medievais, poderia. Não sei se tem a qualidade dos caras, mas enfim. Muitas vezes a gente não sabe qual que é a qualidade real dos caras e às vezes o processo de edição é muito mais coisa do que realmente o cara que fala é alguma coisa, muitas vezes pode ser isso. Então pensei, mas não, eu sou apresentador do YouTube aqui. E tenho pouquíssimos seguidores, mas é uma coisa pequena que dá certo. Aí eu pensei, e se eu fizer o feudo pequeno de uma forma que dá certo? E se ao invés de eu pensar um parque de diversão gigante de milhões e milhões de metros quadrados, com resort, com não sei o que, com plano de negócio, pensar tipo num sítiozinho pequeno, uma pousadinha pequena, uma coisa familiar, uma coisa menor. Daí surgiu o termo Projeto Feudo, porque eu pensei, ao invés de um reino, eu não sou de um reino gigante para ser rei de milhares de pessoas, eu preciso de um feudo para mim, para eu viver o meu medievalismo nele. E daí que surgiu a ideia do Projeto Feudo como o Projeto Feudo. Aí passei a chamar desse nome. Até antes eu usava vários nomes diferentes, mas eu não tinha essa ideia formada já oficialmente com o nome Projeto Feudo. Isso surgiu mais ou menos na metade do primeiro ano de canal, quando ainda tinha uns, sei lá, chegou a uns 100 inscritos, 200 inscritos, alguma coisa assim. Pouca gente mesmo, na época era pouca gente que me seguia mesmo. Aí eu comecei a ter ideia e comecei a falar sobre ela e coisa assim. Legal, na época eu tinha perdido um pouco desse negócio de tem que ser num lugar exato, assim. Por quê? Porque eu comecei a pensar, velho, se eu pensar assim dessa forma, eu não tenho necessidade de fazer num local mais ou coisa do tipo. Eu tenho que fazer um lugar de fácil acesso, onde vocês pudessem chegar. Para mim isso passou a ser mais importante nesse momento. Eu não preciso mais de um terrenão gigante, eu preciso de um terreno, sei lá. Eu fiz as contas na época, deu um número. Hoje eu acho que eu conseguiria fazer as coisas até numa área menor ainda que isso, dependendo do que eu fosse fazer. Ou um pouco maior, se eu quisesse expandir melhor e fazer mais coisas, mas esse número já não é o mesmo da época. Eu cheguei num número. E aí eu procurei vários lugares. E aí eu cheguei a achar um terreno até. Na época eu achei que eu tinha achado um terreno. Depois eu descobri que era um golpe. Acabei até não caindo nele, porque eu sou um cara bem certo, apesar de muitas vezes vocês veem meus posicionamentos aqui poderem ser até meio frustrantes ou surpreendentes, não sei. Apesar de tudo, com relação a imóvel, coisa assim, patrimônio, eu sou muito certinho com isso. Tipo, eu não ia comprar um negócio sem escritura, sem nada do tipo. Na hora deu ruim, depois de um tempo deu ruim esse terreno que eu achei, não cheguei a fechar o negócio por isso. Segui a vida, segui o canal. O canal cresceu mais. Chegou a uns 1000 inscritos. E nisso já tinha começado o hidromel. Eu falei, o hidromel é uma coisa que eu já fazia bem antes do canal também. E era uma das coisas que eu queria juntar dentro dessa ideia. Aí eu falei, não, então vou fazer uma coisa para tirar um lucrinho e pelo menos poder ir atrás do projeto. Uma coisa para financiar o projeto em si. E tá, eu financiava ele com meu salário, eu já tava ganhando melhor nessa época. Tava trabalhando em Barueri já, tava ganhando melhor, tava juntando uma graninha, como sempre juntei. Mas eu pensei assim, com o hidromel, vamos fazer alguma coisa somente e apenas para financiar o projeto. Uma coisa que eu queria fazer nele e que eu posso já começar. E aí eu comecei o hidromel por isso. Aí, enfim, depois disso eu continuei. O hidromel deu um lucrinho legal, não uma grana absurda, eu já fazia ele antes, já vendia uma garrafa outra para um amigo, comecei a vender um pouco mais. Aí com a grana que eu vendi de hidromel, mais que eu já tava juntando de salário, eu falei, uma hora eu cheguei num valor bom, assim, que eu já conseguia procurar mais coisa. Tipo, eu não tava mais só com pouca grana, assim. Quer dizer, não tava com uma grana, mas tipo, já tava com alguma grana que desse para comprar um terreno. Aí eu comecei a procurar melhor, voltei a procurar. Já tinha as medidas mais ou menos que eu precisava. Comecei a olhar coisas até um pouquinho menores, contanto que... Na época, pra falar a verdade, eu olhava só 20 mil metros, porque 20 mil metros era a área mínima rural. Que era mais ou menos isso também que eu precisava, pela minha conta de antes. Mas eu comecei a aceitar olhar coisas um pouquinho menores, se tivesse escritura, rodei bastante por aí, rodei aqui no estado de São Paulo, regiões serranas de São Paulo, rodei regiões serranas do sul. Achei alguns terrenos legais para olhar, para avaliar a possibilidade. Neste caso, a maioria no sul, não em São Paulo. E com esse processo de avaliação, eu interrompi um pouco o hidromel. No começo eu tinha um estoque, então mantinha as propagandas aqui no canal, porque até tinha um estoque a ser vendido, hoje ele acabou se esgotando e eu nem consegui voltar a fazer ainda, por causa de um monte de coisa, mas enfim. Aí dentro desses terrenos eu achei aquele... Você lembra de uma época que eu tava falando sobre a possibilidade de vender lotes em um condomínio de feudos? O que aconteceu? Eu tinha achado muitos terrenos pequenos e bons pra minha utilidade, assim. Só que eu tinha achado um grande, que não tava tão mais caro do que os terrenos bons e pequenos. Tava mais caro, tava o dobro do preço dos terrenos pequenos, né? Mas era muito maior. Então tipo, eu pensei assim, posso comprar esse terreno pequeno aqui, sei lá, sabe se quando lá vai sair, vai ser só preço pequenininho assim. Ou, óbvio, eu não preciso de terreno tão grande, fazer uma coisa tão grande. Mas eu posso, por exemplo, comprar ele e vender lotes dele para os fãs que gostam, querem vivenciar o projeto também. De repente eu crio um condomínio aqui. Até gente que abrir seus negócios medievais também junto comigo, coisa assim. A gente cria uma Disneylândia do medievalismo. E assim eu consigo, de repente, com o que eu vender os lotes, eu consigo fazer do lugar um lugar melhor. Ou eu consigo começar mais rápido o projeto, coisa assim. Vai ser uma loucura porque eu vou gastar todo o meu dinheiro nisso? Vai. Mas, de repente, eu consigo tirar um lucro desse sentido, né? Um lucro assim, fazer a coisa acontecer mais rápido
rápido e ainda trazer gente pra perto. A ideia não foi pra frente porque empecilhos jurídicos. O cara tava muito desesperado pra vender, porque imagina, vender barato dessa forma, um terreno gigante, o cara tinha que estar mesmo muito desesperado pra poder vender nesse preço, né? Eu queria comprar, sabia do risco. Só que o terreno, ele precisava ser trabalhado. Teriam que ser coisas que o cara teria que se responsabilizar e não eu, porque senão eu poderia ter gastado todo o meu dinheiro em um terreno que, sei lá, não era aproveitável, assim. Porque, tipo, imagina, era uma área crua, era uma área grande, mas era uma área crua. Era uma área tão grande, era uma área tão, assim, era perto da cidade, era 1 quilômetro sem a cidade, só que uma estrada de terra tão ruim que nem com o Jeep mais ferrenho, assim, um troller mais ferrenho, você ia conseguir subir lá. Ou seja, o cara tinha que arrumar a estrada, o cara tinha que levar a luz, porque é uma coisa que o cara deixou largado a vida toda dele, né? Então, tipo, e o cara era primo do prefeito da cidade até. E aí ele queria. E aí ele falou, eu sei lá, eu vou conseguir um jeito de arrumar esse caminho pra você, isso tudo pra você, sei lá, deixar umas áreas mais limpas dentro do terreno. Só que o cara não conseguia fazer nada de verdade e parecia só que tava me enrolando. Conclusão, enquanto eu não tivesse nada pra me apressar ou coisa assim, eu ia tentar continuar a negociação porque eu achava que valia a pena, né? Ou achasse que, parecia enrolar no sentido de tempo, não enrolar no sentido de tentar me sacanear mesmo. Porque afinal, realmente, por mais que ele conseguisse, ele ia demorar, porque a coisa ia ter que conseguir por meio da prefeitura, que o primo dele, sei lá. Não ia ser ele que ia conseguir bancar do próprio bolso, não ia contratar uma empresa, nesse ano assim. Aí beleza, né? Nesse meio tempo surgiu a necessidade da Ana viver comigo. Ela já era minha namorada há um tempinho, mas surgiu essa necessidade. E aí eu também já vinha com o pensamento seguinte. Eu lembro que eu tinha proposto pra vocês a ideia de, e se eu montasse alguma coisa bem minúscula mesmo? Sei lá, comprasse uma chácara só pra montar uma oficina de forja, uma liça e, sei lá, um castelinho pra ter o hidromel ali. De repente até comprasse o mel de fora e fermentasse tudo aqui. Eu já tinha essa ideia antes, porque eu queria começar logo a fazer alguma coisa, eu tava meio de saco cheio também. E aí, tipo, eu sabia, terreno grande assim, mais de 20 mil metros, eu não ia achar aqui em Santana por um preço que eu conseguisse pagar. Agora, terreno pequeno, 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros, sei lá. Eu sabia que eu ia conseguir por esse valor, ou até por menos, assim. Por sinal, depende da região de Santana, tem uns terrenos muito baratos, sabia? Depende da região que você for pra Santana de Parnaíba, você consegue achar terreno de 30 mil. De 30 mil, de 20 mil, de 40 mil. Tá, depende de onde você é, do interior, de não sei aonde, pode ser caro pra caramba, mas estado de São Paulo, isso é um valor razoavelmente baixo. Mas aí eu achei essa daqui, que é onde eu tô hoje. Nessa procura de casa pra ver qual ano, eu achei essa daqui, que tem um pouco mais de 5.000 metros. Já vem uma chácara construída. No final eu acabei optando por essa, porque tipo, 5.000 metros, tá, não é os 20.000 metros que eu precisava fazer tudo que eu queria, mas já é mais do que os 1.000 metros que eu precisava fazer um mínimo. E já vem com a casa montada. E eu ainda achei por preço de terreno, acabei comprando. Agora falando o que era o projeto Feudo no sentido de eu viver o medievalismo. Eu queria achar um lugar no fundo pra eu poder forjar, pra eu poder lutar, pra eu poder plantar a comida ou produzir animais e autossuficiência, sabe? Nível feudal mesmo. Na Idade Média as pessoas primavam por uma coisa chamada autossuficiência. Por quê? Porque o número de pessoas na época era escasso, porque o comércio não era uma coisa tão simples e porque também, além disso, tinha muitas coisas, muitos fatores. Então autossuficiência. A ideia era mais ou menos essa. Era poder produzir muito do que eu consumisse aqui dentro, poder forjar, poder fazer o hidromel aqui e poder viver daqui. Seja viver da terra no sentido eu produzo nela, ou seja, sei lá, como um negócio mesmo, turístico. Porque eu queria um negócio turístico desde o começo. No começo eu pensava uma coisa grande, com vários funcionários, tipo, uma arena de lutas, alguém responsável pra cuidar dela. Parque de diversão, uma arena de lutas, uma arena de arco e flecha, uma arena de justas, um lugar pra cavalgar, um show de forja, uma coisa assim, uma coisa grande assim, tipo Ruspark. Quem quiser procura Ruspark na internet, você vai entender o que eu tô falando. Que é o maior parque de coisas medievais do mundo. No começo eu pensava uma coisa assim. E agora eu penso, tipo, pode ter todos esses showzinhos, essas coisas, essas atividades, mas pode ser com uma coisa familiar, uma coisa pequena, eu mesmo cuidando, eu, minha esposa, sei lá. Não precisa ser uma coisa tão gigante assim. E disso surgiu a ideia, né? Aqui eu conseguiria fazer isso? Talvez. Lógico, o problema do espaço é muito mais pra parte do eu vou produzir minha própria comida, do que pro eu vou fazer uma coisa medieval bacana. É muito mais por isso. Obviamente, pra conseguir fazer uma coisa medieval bacana, com 1.000 metros quadrados eu conseguiria. Mas vai ficar um castelinho muito pequeno se fizer um castelo lá. A maior parte dos castelos europeus eram pequenos. A única resposta que eu tenho pra isso é essa. Mas vai ficar uma coisa muito simples e apertada. Cara, vai ficar um pouco apertado talvez, mas você consegue fazer caber. Por sinal, essa inspiração surgiu uma vez que eu fui pra São Francisco Xavier. Um cara tinha uma chácara alugada e ao invés de fazer uma chácara de veraneio, de lazer, ele tinha feito o negócio dele na frente, na área da frente, um negócio, um jardim com algumas plantas que ele consumia. A área de trás ele fez a residência dele. Ele alugava quartos como Airbnb. Eu fiquei em um desses quartos. Não era uma chácara muito grande, tinha menos de 1.000 metros. Mas o negócio era bacana. E eu pensei, o cara aproveitou bem o espaço. Por que eu não conseguiria fazer o mesmo também? Cara, a parte medieval daria fazer até em menos de 1.000 metros quadrados. Talvez 1.000 metros ou 2.000 metros. Eu aqui no caso com 5.000 consigo fazer aqui dentro. O problema é que é muito mais a criação de alimentos, assim. Por exemplo, uma área dessa não dá pra ter boi ou vaca. Ou dá pra ter uma só pra ter leite. Mas não tem condições de ter muitas. Então teria que ser adaptado para outro animal, por exemplo. Uma área dessa não dá pra plantar trigo, por exemplo. Ou seja, o trigo é um alimento que se eu viver aqui
eu vou ter que comprar eternamente, nunca vou poder plantar. Porque 5.000 metros não consegue produzir trigo, ainda mais no relevo que eu tenho. Então, tipo, coisas assim, pequenas, mas que você precisa de um pouco mais de espaço para conseguir fazer. Outras coisas dá pra fazer nos 5.000 metros. Se eu quiser criar ovelha, por exemplo, pra ter leite, ter carne de ovelha, eu consigo. Se eu quiser plantar batata para comer... Tá certo que meu solo não ajuda muito a batata, né? Teria que plantar em vaso ou em saco próprio de plantação de batata, né? Se eu quisesse realmente plantar batata aqui. Mas daria pelo espaço. O espaço não é um limitador nesse caso. Se eu quiser produzir mel aqui, daria. Se eu quiser, sei lá, plantar alguma árvore frutífera. Por sinal, aqui temos umas mudas que logo eu vou fazer um outro vídeo falando delas. Daria. E a ideia é viver o medievalismo, basicamente. Fazer um negócio turístico pra vocês virem, poderem visitar e de repente até um quartinho de Airbnb pra dormir, né? Pousadinha, quartinho de Airbnb, sei lá. Fazer de repente um balcãozinho pra eu servir alguma comida, alguns pratos. Não um restaurante grandão, ou pra tomar hidromel, como se fosse um barzinho. Não, é coisa simples, mas coisa que tanto desse um retorno, desse a possibilidade de eu viver assim, e poder viver trazendo o medievalismo pra vocês, e eu podendo viver de uma forma mais medieval, assim, no sentido de não abandonar a tecnologia, não abandonar, tipo, alimentos Américas, ou coisa assim, mas não uma coisa tão radical, mas tem essa possibilidade, né? E é isso que é o Projeto Feudo. Então, o Projeto Feudo é esse lugar aqui, porque é onde eu vou montar ele, mas o Projeto Feudo é a ideia de eu viver num estilo mais medieval. Então, tipo, montar um castelinho pra mim, montar uma arena de justas, montar uma oficina de forja, produzir parte da minha comida, produzir uma entre as vinícolas de hidromel e os bebidas medievais, coisa assim. Então acho que por esse vídeo é isso, nobres da sala. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. E agora eu vou continuar o canal aqui, Projeto Feudo aqui, que eu tenho que plantar as framboesas e outras plantas. E até a próxima, espero que tenham gostado, like se gostou e falou!